Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem por aqui, minha gente. Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Você que estiver chegando pela primeira vez nesse vídeo e não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália e falo com você da cidade de Forlì, na Emília-Romagna. E hoje, minha gente, é sexta-feira, né? Sextou, quase não saía. Hoje é sexta-feira. Eu tô olhando ali atrás que eu acabei de pegar uma acetona, minha gente. Parece que hoje eu comprei uma acetona e agora eu tô vendo que tem uma ali. Uma outra, né? Eu nem sabia. Agora que eu tô aqui no vídeo, olhando aqui, aí acabei vendo a acetona ali atrás. Bom, meu povo, hoje, sexta-feira, sextou, né? E eu tô fazendo esse vídeo hoje, eu nem ia gravar o vídeo, porque eu tô assim, gente, eu tô num período, na verdade, já tem um tempo que eu tô num período que eu vou falar pra vocês aqui. De propósito, sabe? Eu passei uns meses atrás aí, eu fiz um propósito, eu acho que era às 3 da manhã. Gente, eu passei um mês orando às 3 da manhã, sabe? Porque assim, eu gosto geralmente muito de fazer propósitos. Eu gosto bastante de propósito de oração, porque assim, eu já alcancei tantos milagres com propósito, minha gente, tantos. Olha, cura de mioma, eu tive mioma. Minha irmã, ela tirou o útero por conta do mioma. A minha prima tirou o útero. Isso, se você for no médico especialista, eu já fui médico especialista na época. Eu morava em Fortaleza na época, nem me lembro. Foi um pouquinho antes de Eva nascer, lógico, né? E quando eu fui no médico, o médico especialista, ele me falou que isso é uma coisa, como é que fala, gente? Genética, tá? Pode, no caso, é, o, o mioma, ele se alimenta de hormônio, mas, a gente pode, por exemplo, se alguém da família ter, uma outra pessoa pode ter, por exemplo, se tem uma irmã que tem mioma, você pode ter mioma, é uma coisa, é algo assim, sabe? E eu tive, eu percebi que eu estava com mioma. Na verdade, eu sempre tive uma questão assim, de quando o tempo muda, aí me vinha aquelas dores no pé da barriga, mas eu passei um tempo com as dores insuportáveis e também senti um pezinho no útero. E aí eu fui, liguei para a clínica Sim, lá em Fortaleza, e marquei uma transvaginal, uma ultrassom, né? E aí fiz a ultrassom e o médico viu 2 miomas pequenos. E aí descobri que eu tenho um útero invertido, né? E o médico falou assim, que eu querendo engravidar, né, nessa época, mas meu marido, a gente não tinha filhos, nós dois. Então a gente queria muito ter filhos, né, nós dois. E aí era impossível por conta do mioma. Então a gente foi no médico especialista que disse pra mim que era uma coisa. Olha, gente, na época eu não tava frequentando, eu não tava assim com compromisso realmente com Deus nessa época. Foi logo assim que eu cheguei em Fortaleza, de primeiro ano. E aí, esse médico falou, era um médico cristão. Gente, esse médico falou uma coisa comigo que realmente... de início eu saí chateada, porque eu queria, assim, que o médico resolvesse meu problema. Eu não sabia como é que era a questão do mioma, né? Então, eu pensava que resolvia você fazer uma cirurgia logo, né? Resolvia o problema, mas não, gente, o mioma, ele pode voltar, né? Todos os médicos falam sobre isso, que o mioma, ele só... por exemplo, se a mulher estiver no final do ciclo menstrual, entrando na menopausa, a mulher fique tranquila porque o mioma vai desaparecer, ele se alimenta do hormônio. Se não, minha gente, ele fica crescendo e a única coisa que eles pedem para você é ir fazendo ultrassom para ver o tamanho do mioma. Ou aí depois vai lá e tira o útero, né? Então, e eu determinei que eu não ia acontecer isso comigo. Eu falei, Deus me deu meu útero, eu vou ficar com ele e eu não vão tirar meu útero, sabe? Foi uma coisa assim, eu determinei isso. Eu mais meu marido começamos a orar, porque o médico disse logo que era só um milagre, né? Fomos para uma campanha de oração, nós em casa, às 3 da manhã, passamos um mês orando. E aí, eu sei que... E aí, em seguida, eu fui, né, voltei, né, me reconciliei com Cristo. Hoje já tem uns 10 anos, gente, que eu tô reconciliada, graças a Deus. Então, nesse período aí, eu sei que não demorou um mês, minha gente, depois eu tava grávida de Eva. Então, assim, gente, eu recebi já tantos milagres, né, tantas coisas, assim, Deus já fez na minha vida.
E é lógico, né, gente? A gente precisa estar. Às vezes a gente tem objetivos que não tá, né, muito fácil de alcançar. Às vezes porque são coisas muito, né, maiores, tal. Então, às vezes a gente sabe que precisa de uma força maior, né, para poder romper. Então, Eva, mas ali, por favor, amor, tô, né, coisando aqui, falando aqui no vídeo. E então, minha gente, às vezes é algo que a gente precisa de reforço. E aí eu tô sempre nesses propósitos. Então, hoje, meu povo, tô falando nesse vídeo aqui pra falar pra vocês que eu vou estar passar uns dias sumida aqui no YouTube, tá, minha gente? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Não é nada demais. Eu vou estar no propósito de 3 dias. Pelo menos eu penso que será 3 dias. Se for mais, depois eu falo com vocês. Eu faço de 3, depois eu faço mais. Outros 3 eu vou pensar aí direitinho. Mas eu acredito que 3 dias sem redes sociais. Por que que eu vou tirar as redes sociais também, minha gente? Por um único motivo, assim, de que como eu disse pra vocês, eu tô sempre fazendo propósito de oração. Assim, eu gosto de escutar pessoas que fazem propósito e tal, então, que dá dicas, faz essa oração meia-noite, faz essa oração 3 horas da manhã, eu gosto muito. Mas, com relação às redes sociais, é algo que rouba muito, distrai demais a gente, né? Rouba muito o nosso tempo, distrai bastante. Então, pra gente poder ter um momento sem distração nenhuma, né? Você ter mais clareza, porque muitas vezes a gente faz propósito, eu já fiz propósito assim, não sei vocês, mas por exemplo, se a gente quer clareza, a gente quer ouvir Deus falar alguma coisa com a gente, ter um discernimento de alguma coisa. Só que no mesmo tempo a gente está fazendo propósito, a gente está orando e tal, mas a gente não está tirando o tempo de silêncio que é necessário. E acaba que a gente não consegue entender o direcionamento que Deus nos dá. Então, realmente eu preciso desse momento, né, eu vou fazer esse propósito sem redes sociais, né, tá? Então, assim, até segunda, hoje é sexta, né, então, sábado e domingo e segunda. Então, minha gente, terça-feira eu tô de volta aí, tá certo? Não se preocupe que tá tudo bem, graças a Deus. Incentivo muito. Quem quiser fazer propósito, faça, que é muito bom. Você tá sempre em propósito de oração. Às vezes você muda de propósito, vai para 3 da manhã, meia-noite. Ou então, né, o propósito de jejum também, eu gosto bastante. É muito importante, minha gente, fortalece a nossa fé. Eu acho que é o maior presente que a gente ganha de Deus quando você faz um propósito, né? Não é receber a resposta, o milagre somente, mas essa experiência que a gente fica com Deus, esse testemunho que a gente tem para contar, né? Então são coisas assim muito marcantes na nossa vida. Então assim, eu vou dizer para vocês que os propósitos que eu já fiz, assim, que eu fui atendida, né, daquilo ali que eu tava pedindo, porque às vezes Deus pode atender de uma maneira diferente, né, gente? Mas, assim, que eu fui atendida naquilo que eu estava orando, que eu estava. Assim, me marcou demais, me marcou, e eu acho que marca pra sempre. Então, é muito importante, a gente, no meu ponto de vista, pra mim, né, gente, assim, que cada um sabe que, né, que é da sua vida, mas tô dizendo pra vocês que pra mim mesma, eu acho tão importante essa questão de ter esses período, né, e propósito. E vejo várias pessoas, principalmente quem tem rede social, assim, que tem canal no YouTube, né, que tá nessa questão de ser influenciadora. E quando eu vejo as pessoas fazendo esse período de pausa, né, que tipo de propósito, eu acho bem interessante. Já vi várias pessoas fazer, até a Virginia Fonseca mesmo, já vi ela fazer esse tipo de propósito. E eu acho legal, gente. Eu particularmente eu acho. E pra mim, no sentido, né, no caso aqui, vai ser muito bom porque, como eu disse pra vocês, a gente às vezes, somente eu agora, né, que eu tô nessa questão do casamento também, aí eu vou ver uma coisa, aí você vai ver uma coisa na internet e assim, aparece 10, 20, né, do mesmo ali, porque o algoritmo tá observando o que a gente tá fazendo. E aí prende a nossa atenção. Então, às vezes você vai ver uma coisa, por mais que seja até importante, mas você acaba ficando horas e horas presa ali, e a cabeça da gente às vezes começa a pensar só naquelas coisas que a gente viu, a gente não fica com
com a mente totalmente, né, desconexa ali das redes sociais, ficar vendo, né, lembrando de situações, vídeos, coisas que a gente viu. Então, é isso, minha gente, né? Eu vou estar aí uns 3 dias de propósito, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido que alguém tenha entendido o que eu falei, minha gente, tá? Que eu espero que tenha sido bem clara aí no meu vídeo, né? No que eu tô dizendo aí pra vocês. Aguardo vocês aí, tô de volta aí na terça-feira com fé em Jesus, né? Se Deus permitir, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.